Mas agora a gente precisa saber o que é que vai mudar, né? Vamos entrar no assunto principal aqui. Então, eu copiei aquela tela das obrigações dos controladores, de modo geral, e eu colei aqui para que a gente pudesse aí entender aonde que foi que a autoridade nacional deu aí um alívio. Na finalidade, nada mudou, tá? As empresas de pequeno porte, as startups aí, os microempreendedores, eles precisam sempre obedecer a esse princípio, tá? Não, isso aqui não teve como mudar, mantém, tá? A necessidade também se mantém. Você só pode tratar, não importa quão pequeno você seja, né? Você é um profissional autônomo, alguma coisa assim. Você ainda assim só pode tratar os dados estritamente necessários para a prestação do seu serviço. Agora, aqui na questão de informar o titular, aí a gente tem uma flexibilização, né? Porque a gente tem um prazo maior, tá? Aqui, em alguns casos, inclusive, a obrigação, né, das empresas de responder, né, pode chegar até a ser imediatamente, né, dependendo aí se for de modo simplificado, imediatamente. Então, mas a empresa de pequeno porte, ela tem 15 dias aí para poder atender e informar o titular de como que ocorre, aonde é armazenados os dados, quais são os dados que são armazenados, né? Tudo isso faz parte aí das obrigações de transparência das empresas de pequeno porte também, tá? Mapear os processos também se mantém, só que de modo simplificado, muito embora a gente ainda não sabe como que isso vai ser simplificado, tá? Ainda está pendente aí esse modelo de registro das operações de tratamento simplificado, tá? Isso ainda está pendente. Então, mas muita gente pensava que as empresas de pequeno porte seriam dispensadas de ter o registro das operações de tratamento, então isso não ocorreu. Tá? Então, até aqui a gente vê que o impacto não é tão grande, tá? Parece que realmente prevalece aí os direitos dos titulares e a autoridade nacional ainda quer manter mecanismos para poder fiscalizar as empresas para saber se o tratamento está ocorrendo da forma correta, né? Então, mapear os processos internos de tratamento de dados ainda é uma obrigação, embora de modo simplificado, tá? Tratamento de dados sensíveis, mesma coisa, não tem nenhuma diferença, tá? Precisa ter o consentimento, precisa informar o titular desse tratamento da forma adequada, isso não mudou, tá? Fiscalizar os operadores também não muda, tá? Mesmo por menor que você seja, se você contrata uma empresa, um fornecedor, e ele faz uma parte do tratamento de dados, seja armazenar, seja fazer ligações, seja enviar uma cobrança, seja imprimir, né? Você manda uma lista lá para a gráfica imprimir, você precisa fiscalizar ele, você precisa, inclusive, no contrato, já estabelecer ali algumas regras para. A gente vai falar um pouco sobre isso, um pouco mais sobre isso, um pouco mais adiante aqui, tá? Agora, na questão do encarregado, aí sim também foi simplificado, tá? O encarregado, ele não precisa ser indicado, tá? Então, alguns entendem como uma dispensa, tá? Porque ele não precisa indicar um encarregado. Porém, a resolução diz que ele não precisa indicar, mas ele precisa atender o titular da mesma forma. Ele precisa indicar um meio de contato, tá? Então, assim, eu entendo que não é uma dispensa, que é só também uma simplificação, uma flexibilização, porque você não precisa indicar o encarregado, mas você precisa ter alguém que vai atender os titulares. Precisa ter alguém lá que vai receber lá a requisição do titular e poder informar ele de como que
os dados são tratados lá dentro, eventualmente atender a um pedido de exclusão. Então, assim, você não precisa ter um encarregado, mas você precisa ter alguém para... Mas, doutor Júlio, uma parte só. Sim. Nesse aspecto, ele não precisa, porém, a NPD, que fiscaliza, ela, se a empresa de pequeno porte tiver dentro da empresa alguém que ela indique como encarregado, vai ser visto como boas práticas. Bem lembrado. Isso é muito importante. Isso é muito Inclusive, importante. para que, na hora de uma análise sobre a situação daquela empresa que pode ter acontecido de um incidente de vazamento de dados, isso é levado em consideração, né? Mesmo porque essas empresas elas podem utilizar uma das forças que o DPO tem dentro de uma empresa que tem que obedecer à lei da LGPD como um todo, que fatura acima de 4.800.000, as empresas de pequeno porte elas podem utilizar de associações, sindicatos que representam essas empresas, para que, nesse momento, na defesa e na ligação entre o titular de dado e a NPD, possa ser feito por uma conciliação, mediação, através das próprias instituições que representam essas classes. Perfeito, bem Também lembrado. do Simples Nacional, e etc. Muitos, como tem aí o SIMP, né, que representa aí as micro e pequenas empresas. Então, eles podem se responsabilizar para intermediar uma conciliação, tirando, mesmo que esse encarregado não seja especialista, mas essa parte pode passar para essas instituições.